A bancada da Bíblia, a bancada da bala e a bancada do boi, ela vota junta. E nesse caso, por exemplo, ela impediu, entre tantas outras coisas, ela impediu a entrada, o uso, a formulação de materiais didáticos que amparassem a Lei 10.639, a Lei 11.645. Existiam entidades que fizeram cartazes, fizeram materiais didáticos e paradidáticos que foram reprovados por essa bancada. Então essa bancada, ela tem interesses bem definidos e nítidos, certo? E a gente pode pensar isso só com base nas suas votações, propostas e emendas, que às vezes beiram o nazismo. Valendo. Jonaia de São Paulo. Hércules, São Paulo, Morro do Querosene. Rita Moraes. Fernanda de João Pessoa de Paraíba. Rodrigo Bahia. PC de Olinda. Amanda Recife. Chiquinho Rondônia, não sei se ouviram. Agora eu ouvi. Alessandra do Distrito Federal tá sem microfone, mas tá ouvindo. Eu sou o escritor, sou do Movimento de Literatura Periférica de São Paulo. Desde 2000, a gente começou com saraus, mas várias pessoas espalhadas em várias quebradas de São Paulo faziam seus livretos independentes. Nós começamos com saraus que também cresceram pra caramba, tomaram vários rumos, mas que foram e ainda são importantes para circular essa palavra. Começamos com edições autorais, começamos com coletâneas, saiu as famosas coletâneas da Caros Amigos, Literatura Marginal, depois nossas coletâneas de poesia. Em 2005, a gente começou a editar o selo Edições Toró, onde saiu o livro autoral da Dinha, de Passagem Mas Não a Passeio, do Akin Esquintei e Elisandra Souza, o Punga, o De Presente para o Gueto, do Fuzil. Saíram meus livros, Da Cabula, que é uma peça de teatro que ganhou um Prêmio Nacional de Dramaturgia. Meu primeiro livro de poesia, O Vão. Saiu Dom Demiras, do Grande Binho, do Sarau do Binho aqui de São Paulo. Saiu Negrices em Flor, da nossa eterna Maria Tereza. E ao mesmo tempo a gente fazia os saraus, fazia os programas de rádio, fazia os vídeos. A gente também fazia a palavra a voar nas rodas. Então a onda dos livros sai pela necessidade da gente se fortalecer como movimento de literatura. Depois ainda lancei o Morada, um livro de fotos do fotógrafo Guma, com um ensaio meu e poemas meus dialogando com as fotos. É um livro sobre a moradia, a luta por moradia, a luta ancestral por moradia, o gosto da moradia, né? Os segredos da moradia, da beirinha, onde a gente põe o café na xicrinha, o vão por baixo da porta, onde a gente já reconhece quem é que está chegando só pelo sombro, o jeito de abrir a porta quando a pessoa chega sem chave. Fomos desenrolando também a especulação imobiliária em torno dos territórios suburbanos. Foram mais de 20 livros, aliás, foram 20 livros. E alguns livros também saíram por editoras médias, comerciais. Essa peça da Cabula, que ganhou esse tal prêmio, a história de uma mulher negra com mais de 60 anos de idade, que está aprendendo a ler e escrever. É uma história que não é só a história da minha coroa, mas também a história de várias estudantes com mais de 50, 60, que eu trabalhei com EJA, Educação de Jovens e Adultos, no Núcleo de Consciência Negra. Anos, depois trabalhei com formação de professores, e esse foi o tema dessa peça. A Calimba e a Flauta, um livro chamado A Calimba e a Flauta, Versos Úmidos e Tesos, que eu fiz junto com a Priscila Preta, um livro CD, livro de poesia erótica. E agora saiu o Zagaia, um livro infanto-juvenil pela DCL Editora, e eu estou com os inéditos aí também na batalha para publicar nesse país racista. Já a Pedagoginga, ela é um outro barco, que usa os mesmos remos, mas é outro barco. Pedagoginga são os cursos de educação popular com matriz preta que a gente faz desde 2009.
São cursos que mesclam teoria e oficina, que a gente começou na Senzalinha, lá em Tabuão, onde funciona a nossa capoeira. Depois a gente fez em Perus, no Quilombaque, junto com o Quilombaque, o Sarau era da Corrente, o Sarau da Brasa. Depois esse chamava Espiral Negra, Ciência e Movimento. A gente juntava, e sempre que pode junta, nego velho e nego novo para dar aula. Então, por exemplo, vamos falar de matemática, um encontro sobre matemática. Aí a gente vai falar de matemática e cultura negra, com um doutor em matemática, parceiro nosso, por exemplo, Vanizo, que é o GAN e doutor em matemática, e o seu Dica, que é da velha guarda do Rosas de Ouro, compositor. De repente, o que a gente pode pensar em literatura é que a fala, a orelha, o corpo se movimentando, o grito, né? O sussurro, aquela palavra que só aparece na roda mesmo, que tem um porquê que outras pessoas não podem entender, ou tem aquela coisa que é repetida e que só ganha força porque é repetida mesmo em coro, ou aquela pergunta que precisa de uma resposta para a pergunta vir improvisando. Isso aí é soberano, isso aí é majestade, é fortaleza nossa, é segredo nosso, tem muito mais do que 500 anos. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem uma força que muita gente desacredita, que é a força na palavra escrita também, que é a força na palavra lida, talvez mais forte ainda do que a da palavra escrita. E muitas vezes a gente joga a criança fora, junto com a água suja da bacia, numas de com muita certeza e muita glória, a gente louvar a palavra falada, a palavra cantada, a chamada oralidade, a gente desgasta ou fica de segunda com a palavra escrita. E eu sou advogado conforme a ocasião. Se eu estou num canto onde a palavra escrita é tirada em nome da palavra falada, eu vou advogar pela palavra escrita. Se é o contrário também, se eu estou num círculo, seja em São Paulo, no Brasil, na Quebrada, na universidade, onde for, onde só a palavra escrita é enaltecida, aí eu venho para a saliva. E acho que a gente vai precisar mesmo resolver esse abismo aí, aprender a voar nesse abismo entre a voz e a íris, né? E tem muita gente teimando na palavra escrita, muita gente preta teimando na palavra escrita. Isso diante do apartheid, declarado apartheid editorial brasileiro, que é só mais um dos apartheids daqui, encontra da depressão à alegria. Muita gente, escritora, deixou de escrever e morreu por isso, murchou. Outros fizeram da teimosia a sua passagem inteirinha, publicando livros independentes, publicando livros em editoras médias ou raramente, rarissimamente, em editoras grandes, comerciais. Então esse é o pé da prosa. Prosa de parágrafo, construção de personagem. Tem um outro tema que a gente também vai precisar aprender a bailar, eu acho, que é de apresentar nossas contradições. Às vezes na guerra a gente não tem muita condição e nem apetite para apresentar nossas contradições, né? A gente quer nomear o inimigo do jeito que ele é mesmo e se fortalecer como comunidade. Mas uma pergunta que fica é se a gente não precisa entender nossas contradições também para se fortalecer. E aí a literatura pode trazer isso. Eu confio que desenrolar as contradições de um personagem, desenrolar as contradições da linguagem, estão aí para trazer mais consciência. E a consciência é um arame farpado, né? A consciência pinica a gola da gente também. Porque escritor preto no Brasil, mano, ele passa pela ignorância, pelo medo e pela invisibilidade do circuito editorial oficial. Isso começa a pontilhar agora, tem uns arejamentos. Absurdo, mas é muito compreensível que poetas como Kut, escritores como Kut, a Conceição Evaristo, o Landeu Nawali, pessoas que já estão há décadas fazendo uma arte de primeira, mano, na estética, na criação de personagem, na forma de lidar com as metáforas, com a reflexão que o texto traz, com as imagens, que elas sejam emudecidas pelo sistema crítico, pelas universidades,
e pelas editoras. Então, são cartas marcadas. Para as pessoas desse naipe, que já estão com seus 60 anos, continuarem, é porque é muito amor e muita teimosia, entendeu? A partir daí tem várias questões, tudo é cheio de questões, né? Porque a partir daí se desqualifica-se mente, falando que esses escritores criaram guetos e que não conseguem interlocutores que não sejam da comunidade negra ativista. Mas eu discordo, não sou advogado deles, acho que eles também falharam nos anos 80 e 90, como a gente está falhando agora, tentando acertar, entendeu? Achando circuitos, círculos, mas quando te é negada a porta, não pode falar que você está tomando chuva porque você quer, entendeu? E ao mesmo tempo, a sociedade está em ebulição, está em rebuliço. Hoje pessoas estão escrevendo textos sobre textos que foram escritos nos anos 80 e 90 e que na gringa tem muita reflexão sobre eles, né? Tem traduções. E veja, eu sinto, e outras pessoas também, né? Que não tem como desconsiderar essa força que a palavra falada, cantada, encenada, sussurrada tem na história preta. Não tem como. E isso não é nenhum problema. Isso não é um impeditivo, não é um muro para a gente não ler. Ao contrário, podia ser um estilingue para essa pedra. Mas como a gente tem essa força, vide a força das cantoras, dos cantores, vide a força do rap, vixe, a força dos batuques que estão aí ainda. E aí já é um outro tema também, da onde que vira entretenimento, da onde que vira mercado. Se a gente está falando de um cinema, vou até dar uma dica. Pra vocês verem como o racismo brasileiro opera. Qual foi o único filme brasileiro que esteve no Festival de Cannes 2014? O único. Dia de Jerusa, da cineasta negra baiana Viviane Ferreira. Filmaço com a Léa Garcia. Filmaço, um curta. Colocavam que não existia nenhum filme brasileiro em Cannes. A gente tem especificidade de linguagem. Se a gente pensar nas letras, nas línguas que chegaram aqui, né, do Congo, Angola, a gente pensar como é que, além de vocabulário, a gente foi organizando a língua. A língua que a gente fala hoje, nos Brasis, ela está cheia dessas estéticas. Por exemplo, como a gente organiza os plurais? As cadeiras ou as cadeiras? Em geral, eu falo e ouço as cadeiras. Se isso fosse italiano, il campi ou o campus, isso é bonito, é variedade do plural, do artigo antes do substantivo, que bonito. Quando a gente apresenta aqui, isso é uma matriz africana, onde você pluraliza, você põe o plural no artigo, não precisa mexer no substantivo, isso aí passa a ser sinônimo de ignorância e de estupro mental na cabeça das nossas crianças, na minha e na de várias pessoas na escola. Que a nossa linguagem não está comportada por uma gramática oficial, né? Ainda nos cadeira, a gente tem aqui, isso é uma matriz africana também, a supressão do ditongo. Que zorra é essa? A gente não fala as cadeiras, a gente suprime e fala as cadeiras, muitas vezes. Isso também é uma matriz africana, como várias outras coisas. Como é que vai ser ler aquela pessoa que sem gritar, sem fazer muito chacoalho com os braços, ela seduz pelo tema, pela métrica, pelo ritmo, pelas imagens. E aí os oriquis, que são cantos de louvação, né? Pode ser a um lugar, a um rei, a uma entidade. Ela é muito além de rima. Ela vai para além da rima. Às vezes não tem nem rima. A sedução dela ali está na duração dos versos, está na repetição, sempre com uma pitada de mudança. Vocês ouvirem, por exemplo, Cabeça de Negro, ou Menina Leblon, os rap do Sabotagem. Aquela sedução da dicção. Isso aí tem uma ancestralidade marcante. Tem o Cumbi. Cumbi é uma história em quadrinhos do Marcelo de Salete. Saiu agora no final do ano de 2014 e tá ganhando prêmio pra caramba, tá indo pra gringa falar. É um livraço de quadrinhos. Cumbe. Cumbe também é sinônimo de quê? De sol, de fogo, de brasa e de quilombos. Algumas pessoas perguntam, será que vai ter gente que ainda lê literatura? As pessoas estão lidando com slogans o tempo inteiro, né? Com bombardeio de imagens. E aí tem um escritor negro da Martinica, o Patrick Chamoiseau, que ele diz de como a literatura ela é transgressora desse capitalismo homicida, né? Genocida.
Porque quando você entra principalmente a prosa, os contos, os romances, quando você entra num romance, você sai do tempo do capital. Você entra no tempo do seu espírito, no tempo da tua leitura. Então, só no ato de você abrir uma prosa e sair desse bombardeio, dessa velocidade constante, você já tem ali o chão de um revide, uma outra experiência de consciência. A gente tem que tomar cuidado para não alterar o sentido do que é presença física e do que não é, mas ao mesmo tempo é muito bom você poder conectar a ideia com várias pessoas, com cada um num canto, cada um numa temperatura, cada um com seus dilemas, muitos parecidos, mas muito diferentes. Isso é uma das coisas positivas, né? Da internet, da rede. É até assustador. Tá trocando ideia com um cara no Japão, de repente a pessoa não fala mais com quem tá na esquina porque tá fácil falar com o cara do Japão. Mas também, isso cabe a cada um, né? Muito obrigado, é muito legal falar com pessoas de longe.